isso também vai acontecer com você. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu quero dar uma continuidade aí, parte 2 desse vídeo que eu gravei, o último vídeo, que vai estar aqui nos cards. Se você não assistiu ainda, assiste primeiro esse vídeo aqui e depois você volta aqui para dar continuidade, para você poder entender sobre o que é que eu estou falando. Estamos com uma obra aqui no bloco, então se fizer algum barulho aí, gente, no fundo, não liguem, tá? Mas eu preciso gravar o vídeo. Já estou tentando há alguns dias e não estava conseguindo. Eu falei, vou gravar assim mesmo que tenha algum barulho ao fundo. Então vamos lá. Bom, gente, no último vídeo aí eu falei para vocês, então, sobre essa crise que eu tô vivendo aí nesses últimos quase 10 anos, né? Dos 40 até os 50, por isso eu coloquei o título do vídeo 40/50. Eu tô vivendo aí, né, uma fase com muitas mudanças na minha vida, né? Os últimos 10 anos aí, quase 10 anos, aconteceram muitas mudanças na minha vida. Então, nesses últimos 10 anos aí, né, eu passei aí por um novo casamento, também, né, recentemente passei por um divórcio e outras mudanças que aconteceram aí na minha vida, né. Troquei de emprego, voltei a estudar, aconteceram muitas coisas comigo que eu até comentei aí no último vídeo. Mas tem outras coisas que começam a acontecer com a gente, que é mulher, nessa fase, e às vezes a gente não consegue entender por quê, né. Tem muitas crenças limitantes também, coisas que a gente ouviu desde a nossa infância e que a gente carrega aí por toda a nossa vida. Então eu quero comentar um pouquinho sobre algumas dessas coisas que hoje eu tô um pouco mais esclarecida sobre o assunto e eu quero compartilhar. Eu vou falar aí mais pra frente um pouquinho sobre as alterações hormonais e sobre reposição hormonal, o que eu tô sabendo sobre esse assunto, mas eu vou deixar um pouquinho mais pra frente do vídeo, então eu vou falar de outras coisas agora no início dele. Nessa fase, você começa a amadurecer, né? Aquela menina lá atrás começa a amadurecer. Então a gente começa a se tornar um pouco mais reflexiva, a gente começa a ter um pouco mais de cuidado nas nossas escolhas em todos os assuntos, em todos os sentidos, né? Na questão da nossa saúde mesmo, né? Da nossa alimentação, das nossas amizades. A gente passa aí por crises muitas vezes no trabalho, né? Tem muitas mulheres aí que nessa fase, quando elas estão em casa por muito tempo, né, algumas que passaram a vida toda em casa, aí chega nessa fase elas começam a querer trabalhar fora. Porque daí os filhos já se casaram, já saíram, aí tem os netos, aquelas que cuidam dos netos não saem, né, claro. Muitas, né, começam a ter esses sentimentos aí, começa a acontecer um turbilhão de sentimentos, na verdade, né. Você quer continuar se dedicando à sua família, mas ao mesmo tempo você quer fazer coisas novas, porque quando chega nesse período, e até inclusive eu estava pesquisando sobre o assunto, acontece a mesma coisa com os homens nesse período. Só que os homens têm outro tipo de reação, tá? Os homens nessa fase, esse vídeo não é para os homens, é para as mulheres, mas eu vou comentar alguma coisa sobre isso, porque talvez o seu marido aí pode estar passando por algo nesse sentido, e você, né, não sabe por quê. E se você é homem e está assistindo o vídeo, provavelmente você deve saber que isso também acontece, tá? Se você não sabia, você vai descobrir agora. Mas o homem também tem essa crise aí dos 40 até os 50. Se ele é casado, muitas vezes ele começa a querer se sentir mais jovem. E se o casamento não está bem, o resultado normalmente é uma separação. Acontece isso, tá? Ele quer se envolver com alguém mais jovem, ele quer se sentir mais jovem. Então, muitas vezes acontece isso. Não é uma regra, isso não acontece com todas as pessoas, tá? Mas eu tive pesquisando um pouco sobre o assunto para falar um pouco sobre isso e descobri essa questão. Comecei a pesquisar sobre crise para mulheres, né? E apareceram ali alguns assuntos sobre essa crise nos homens também. Então é importante a gente buscar conhecimento. E essa é uma das coisas que também acontece nessa fase. A gente começa a buscar conhecimento sobre vários assuntos, né? Muitas vezes sobre a nossa saúde, né? Na maioria das vezes sobre a saúde, porque a gente sempre ouviu o quê? 50 anos é uma pessoa já de meia idade, e meia idade você já imagina alguém velho, né? Uma pessoa velha. E quando eu falo que já vou fazer 49, né? Daqui 2 meses eu faço 49 anos, então, que é o mês de outubro. E quando eu falo, né, que eu tenho essa idade, as pessoas, nossa, você tem essa idade já? Não parece.
Porque a gente imaginava que uma pessoa com 50 anos, antigamente, uma mulher, por exemplo, era uma senhorinha com um coquezinho. Nada contra o coque, porque eu gosto de usar coque, tá, gente? Mas eu uso coque alto, né? Eu não gosto de usar aquele coque assim, murcho. Não tenho nada contra, eu gosto muito de usar coque, eu uso inclusive para trabalhar, eu acho melhor até. Eu tenho usado o cabelo mais solto assim para ir trabalhar, né? Um rabo de cavalo ou cabelo solto mesmo, mas na maioria das vezes eu vou com um coque, porque eu acho que é bem mais prático ali para você trabalhar, não fica caindo o cabelo. Mas antigamente, se você falasse de uma avó, por exemplo, igual eu sou avó de 4 netas já, 4 menininhas lindas, você já imaginava uma senhorinha, né? Fazendo tricô, sentadinha ali bem velhinha, com um chale, né? Então, isso acontecia. Então, hoje não é assim. Hoje não é dessa forma. Hoje a gente não vê mais uma avó dessa forma. Tem avós aí com 60 anos aí super bem. Então, inclusive na aparência física, né? A gente teve muitas mudanças aí nos últimos anos. Então, essas crises, elas acabam vindo. Então, você começa a pensar: puxa vida, eu já tô quase chegando aos 50, daqui a pouco eu tô com 60. E será que eu vou morrer logo? Quanto tempo eu vou viver? Então você começa a pensar essas coisas. É muito estranho, sabe? Você pensar que você só tá caminhando pro fim. Mas dependendo da forma, do seu estilo de vida, da forma que você vive, você ainda vai viver muitos anos. Mas como a gente não sabe, né, se isso vai acontecer, então a gente precisa viver cada dia como se fosse o último. E é isso que começa a acontecer nessa fase. Você começa a ter esse sentimento, então você começa a querer fazer várias coisas. Você começa a querer passear, sair, conhecer pessoas, trabalhar, estudar, fazer várias coisas. Eu comecei uma faculdade aos 48 anos, né? Então, pra mim foi uma surpresa na minha vida, porque eu não imaginaria que com quase 50 anos eu estaria fazendo uma faculdade, né? Hoje eu estou sozinha, né? Moro sozinha hoje e tenho compartilhado toda essa minha vivência agora morando sozinha com vocês. Notei que muitas pessoas que moram sozinhas estão chegando aqui no canal, então eu queria compartilhar mesmo. Então eu decidi compartilhar toda essa minha vivência aqui, tudo que está acontecendo. E como estão chegando muitas mulheres por volta da mesma idade que eu, então eu decidi começar a falar sobre esses assuntos também, tá? Eu espero que vocês gostem, e se vocês gostam desse assunto, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, deixa nos comentários aqui embaixo, deixa um like pra mim, porque vocês sabem que é importante. Eu sempre falo isso aqui, né, no canal, o quanto é importante, porque o YouTube vai entender que é um vídeo relevante e que vai ajudar outras pessoas. E dessa forma ele vai entregar para outras mulheres. Tem, assim, uma alteração de humor também nessa fase, porque como começam a mexer com os nossos hormônios, né, tem uma mudança hormonal no nosso corpo, então você acaba tendo uma mudança aí no seu humor também, né? A gente uma hora tá triste, outra hora tá feliz, uma hora chora, outra hora sorri. Então, assim, é uma coisa bem estranha mesmo. Na verdade, a gente passa a vida toda, né, com essas alterações de humor por causa da questão hormonal. Mas nessa fase, pra mim, particularmente, né, pode ser que não aconteça isso com você, mas eu tô sentindo bastante isso. Essa questão, principalmente pelo momento que eu tô vivendo, né, morando sozinha. Então, eu tenho esses momentos aí momentos de euforia, de alegria, depois momentos de tristeza, de choro, acontece bastante, gente. E tá tudo bem. Você começa a ter problemas com o sono. Sim, problemas com sono. Eu comecei a ter muito problema com sono, insônia, tanto insônia, né, logo que você se deita ali, que você não consegue dormir, como uma insônia de madrugada. Por exemplo, se você deita 10 horas da noite e você dorme. Só que quando é 4 horas da manhã, 5 horas da manhã você tá acordada. E não dorme mais, não consegue mais dormir. E aí eu descobri com uma médica lá na clínica que isso é uma insônia matinal. E eu nem sabia que isso existia. Então eu tô com insônia matinal, gente. E eu preciso fazer o quê? Tentar deitar pra dormir o mais cedo que eu posso. Porque eu sei que eu vou acordar entre 4h30 e 5 horas, eu tô acordada. Então não vou conseguir mais dormir. E eu preciso descansar, né? Eu trabalho o dia todo. Eu uso muita mente, então eu preciso estar bem descansada. Você começa a ter essas alterações aí no seu sono e precisa buscar, às vezes, até uma ajuda aí pra dormir. Eu não gosto de tomar medicação pra dormir. Então, assim, eu faço chá, um chazinho ali, né, de camomila. Eu não sou muito fã, mas eu gosto de fazer um chazinho de erva cidreira, de capim-limão, porque, assim, dá uma acalmada, né. Então, eu gosto bastante de um chazinho assim à noite, quando eu estou dessa forma que eu não tô conseguindo dormir. Mas eu evito também
porque eu não posso tomar muito líquido à noite devido ao refluxo, então não dá. São coisas que começam a acontecer com a gente nessa idade. Você começa a se tornar mais seletivo nos seus relacionamentos. Você começa a perceber o seu valor. E isso começou a acontecer comigo, sabe? E aí eu fiquei pensando, né, alguns dias atrás, a gente começa a se valorizar mais. Acho que essa é a palavra, sabe? Você começa a se valorizar mais. Se você está dentro de um relacionamento ainda, né, que não é o meu caso, você começa a mostrar para outra pessoa o seu valor. Se você ainda não fez isso, né? Se você está sozinha, você começa a se valorizar tanto que você começa a se tornar muito seletiva, até demais, muitas vezes, dificultando a aproximação de alguém. Eu sinto que isso pode estar acontecendo comigo. Claro que é tudo muito recente, né? Então não faz tanto tempo, né? Que eu estou morando sozinha mesmo dentro de uma casa. Eu passei um longo período morando dentro da mesma casa com o meu ex-marido. Então, hoje eu tô morando sozinha de verdade. Então, você vai acostumando a morar sozinho. Tem mais isso, né? E aí vai se tornando cada vez mais difícil você se relacionar de novo. Não sei se isso vai acontecer, né? Se eu vou chegar nesse ponto de me relacionar outra vez, não sei. Mas eu tenho pensado bastante, assim, que quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser. Mas eu também não posso me relacionar com alguém agora, simplesmente para não ficar sozinha. Eu não posso fazer isso. Então, acho que tem que ser uma coisa muito consciente, né? Que é uma das coisas que também acontece nessa fase. Você não é mais aquela menina que faz as coisas na louca, que toma decisões assim sem pensar muito. Você começa a pensar muito mais sobre as suas decisões, aquilo que você precisa fazer. E você acaba demorando até um pouco mais para tomar uma decisão devido aí a esse cuidado que você acaba tendo nas suas escolhas. Você começa a pensar que os erros que aconteceram na sua vida são lições. No passado, né, quando você é mais jovem, tipo, quando eu era mais jovem, eu errava e aquilo acabava comigo. Eu pensava, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu não decidi assim? Por que eu não fiz aquilo? Ficava naquele desespero. Hoje não. O que eu tenho pensado? Os erros que eu cometi, as coisas que não deram certo, são lições. Eu preciso aprender alguma coisa com isso. Então eu tenho tentado, buscado entender o motivo, por que aconteceu isso. O que eu preciso aprender com isso que aconteceu. Quando acontece algo agora, é dessa forma que eu penso. Então você começa a refletir um pouco mais sobre todas essas coisas que aconteceram e as coisas que estão acontecendo, né? Tanto boas como ruins. Principalmente as coisas ruins, os nossos erros, as decisões erradas que a gente toma, você começa a pensar, para que serviu isso na minha vida, né? O que eu posso levar de bom para frente agora da minha vida? Então, você começa a avaliar mais os erros que você cometeu de uma forma diferente, como lições e não como erros. Então, nessa fase, a gente começa também a ter uma alteração no nosso ciclo menstrual. Eu ainda não entrei na menopausa, mas já estive conversando com a minha ginecologista e ela falou que provavelmente eu já estou iniciando, por causa de algumas coisas que eu estou sentindo. Não é nada assim demais, mas eu percebi que tem acontecido algumas coisas diferentes aí comigo, no meu corpo, no meu humor, em vários sentidos assim. E eu perguntei pra ela o que poderia ser. Ela me pediu alguns exames e eu vou fazer essa semana ainda, pra gente descobrir se são as minhas vitaminas que estão baixas ou se realmente eu tô iniciando aí o meu período de pré-menopausa, né? Que existe a pré-menopausa. Então, eu preciso descobrir se é isso para começar a tratar. E dentro desse assunto, eu já quero iniciar falando sobre reposição hormonal. É uma coisa que é um tabu, tem muitas mulheres que têm medo e eu também tinha esse tipo de tabu, até conversar com a minha ginecologista. Ela trabalha ali na mesma clínica que eu, então conversei bastante com ela sobre isso, sobre esse assunto. E ela me explicou um pouco sobre essa questão de reposição hormonal. E, gente, não é nada daquilo que a gente sempre pensou e acreditou. E eu imagino que você, que não tem muito conhecimento nesse assunto, também deve pensar assim, da mesma forma que eu pensava. O que a gente ouve por aí? Reposição hormonal dá câncer. Reposição hormonal não faz bem. É muito ruim. Altera tudo no seu corpo. Gente, não é assim. Não é verdade isso. Antes de você, se você está nesse período aí de pré-menopausa, procure um ginecologista, procure seu médico, alguém da sua confiança, converse com o médico,
pergunte como que funciona essa questão de reposição hormonal, tá? Porque ela me explicou, não é nada disso. A reposição hormonal, ela te ajuda a ter uma qualidade de vida muito melhor nessa fase aí, né? Quando você realmente entra na menopausa. Mas isso precisa ser acompanhado por um profissional. Não se pode fazer uma reposição hormonal sem uma indicação médica. Não pode. Então, precisa ter todo o cuidado possível com isso, tá? Não pode fazer reposição sem indicação médica. Não é porque uma amiga me disse que está tomando esse hormônio aqui, eu vou tomar também. Não pode, tá? Tem que passar por um médico, tem que fazer exames para ver se está tudo bem com o seu corpo. Então, essa história de que a reposição hormonal causa câncer não é verdade, tá? Não é verdade. Isso tudo conversado com a minha médica, ela me explicou todo o assunto, tudo como que funciona essa questão, e eu posso trazer um pouco mais sobre esse assunto aí se vocês quiserem, né? Deixa nos comentários aqui pra mim. Eu posso conversar com ela, pedir mais algumas informações e trazer um vídeo só sobre esse assunto de reposição hormonal para vocês aqui no canal. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais esse vídeo aqui do canal. Como eu disse, eu decidi gravar esse vídeo aqui do nada, não fiz um roteiro nem nada. Eu já estava pensando nesses assuntos há alguns dias aí para gravar, mas não estava conseguindo devido ao barulho que tá aqui. Agora ele deu uma acalmada ali, eu consegui gravar, mas eu imagino que no início do vídeo você ouviu alguns barulhos ali. Mas tá tudo bem. Gostou? Deixa o seu like pra mim, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui e até o próximo.